nos nossos outros 2 encontros, olhamos um pouco os ritos iniciais lá da celebração. No último encontro olhamos a liturgia da palavra e hoje nós queremos olhar essa segunda parte da celebração, que é a liturgia eucarística. Vocês lembram que a missa é composta de 2 partes, né? Liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Nos reunimos ao redor da palavra de Deus e, alimentados, sustentados por essa palavra, nos dirigimos para a mesa do altar, para essa segunda parte, a liturgia eucarística, que é o que a gente quer aprofundar um pouco mais nesta noite, tá bem? Lembrando que as perguntas que forem surgindo, escrevam no papelzinho e façam chegar aqui na frente no cestinho, tá bem? Bem, a instrução geral do missal, que é ali o documento da igreja que está nos acompanhando nessa formação, diz assim. Vamos ler juntos? Na última ceia, Cristo instituiu o sacrifício e a ceia pascal, que tornaram continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, quando o sacerdote, representante do Cristo Senhor, realiza aquilo mesmo que o Senhor fez e entregou aos discípulos, para que o fizessem em sua memória. Então, aquilo que aconteceu uma única vez no Calvário, então a entrega de Cristo na cruz, isso se torna constante, perpétuo, permanente na igreja, cada vez que nos reunimos para celebrar. Vocês foram na missa na Quinta-feira Santa? O que o padre rezou lá antes de começar a oração eucarística? Vocês lembram? Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Então, todas as vezes que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, aquilo que se deu na entrega de Cristo, então o mistério da sua cruz, aquilo se torna novamente presente a nós. Não como uma repetição, mas nós somos como que transportados para lá, para esse mistério. Vivemos hoje o mistério da nossa salvação. E como que isso se dá? Quando aquele que preside a Eucaristia, o bispo ou o padre, repete os gestos e palavras de Jesus na última ceia. Que gestos? Cristo, diz a instituição, na verdade, tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, comei, tomai, bebei, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Então são esses os gestos de Jesus naquela última ceia, que cada vez que celebramos a Eucaristia, nós recordamos. Estes 4 gestos, então, vão formar essa segunda parte da celebração, a liturgia eucarística. Mulheres, vamos ler ali a continuação da instrução? Por isso, a igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística em partes que correspondem às palavras e gesto de Cristo. De fato, na preparação dos dons, levam-se ao altar o pão e o vinho com água, isto é, aqueles elementos que Cristo tomou em suas mãos. Então, o primeiro gesto de Jesus qual foi? Tomou o pão e o vinho. E então é o nosso primeiro gesto da liturgia eucarística.
na preparação dos dons, levamos ao altar pão e vinho. Qual é o outro gesto? Vamos ler os homens? Na oração eucarística, rendem-se graças a Deus por toda a obra da salvação, e as oferendas tornam-se corpo e sangue de Cristo. Então Jesus tomou o pão e o vinho, e o segundo gesto foi dar graças, deu graças. Então fez uma ação de graças. Essa ação de graças é hoje a oração eucarística, o segundo e o principal gesto dessa liturgia eucarística. E quais são os outros dois gestos? Vamos ler todo mundo? Pela fração do pão e pela comunhão, os fiéis, embora muitos, recebem o corpo e o sangue do Senhor, de um só pão e de um só cálice, do mesmo modo como os apóstolos, das mãos do próprio Cristo. Então, pela fração do pão e pela comunhão, então, completamos esses 4 gestos de Jesus da última ceia. Vamos ver então agora cada um desses gestos, tá bom? O primeiro gesto é a preparação dos dons. Então, nós terminamos de ouvir a palavra de Deus, respondemos a Ele professando a nossa fé, rezando creio, elevamos a Deus as nossas preces, e agora todo mundo se senta para iniciar essa segunda parte da celebração eucarística. E começamos então preparando o pão e o vinho, preparando os dons. Prepara-se o altar e trazem-se as oferendas. São, então, aqui alguns elementos que eu quero destacar. Então, enquanto os ministros estão preparando o altar, o que acontece? 2 gestos que dizem respeito à nossa participação. Primeiro, são os fiéis, quem trazem o pão e o vinho, fruto do suor e do trabalho, que se tornarão o corpo e sangue do Senhor no sacramento. Lá na igreja primitiva, então, acabava a celebração do domingo, eles então definiam quem traria o pão e o vinho no próximo domingo. Então vai ser a sua família. Então, domingo que vem, lembra de você tem que trazer o pão e o vinho. E era o pão e o vinho que você tinha lá na sua despensa. Então, a sua família trazia para a Eucaristia do próximo domingo o pão e o vinho. Então, esse gesto, agora a gente já não traz mais de casa, mas por isso que a gente tem a procissão. Um casal, o homem e a mulher, que transformaram, e aqui então simbolizam cada um de nós, que pelo nosso trabalho, pelo nosso suor, transformaram o trigo em pão, a uva em vinho. Por isso, eles trazem simbolizando essa oferta. É a humanidade, é o homem e a mulher que colaboram para esse mistério que nós vamos celebrar. E os outros também participam, oferecendo dinheiro, outros donativos para os pobres, para a igreja. São João Crisóstomo, lá no século IV, dizia: enquanto preparamos a mesa do Senhor, não podemos esquecer da mesa dos pobres. Então esse era o momento em que, ao ir em direção ao altar para levar o pão e o vinho, também o povo levava 1 quilo de alimento, levava dinheiro para ajudar os órfãos, as viúvas, fazia a oferta aos pés dos apóstolos, como a gente encontra lá nos Atos dos Apóstolos. Esse gesto de compromisso. Preparamos a mesa do Senhor, enquanto preparamos a mesa dos nossos irmãos. Diz assim a instrução geral: o pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, padre ou bispo, proferindo as fórmulas estabelecidas. O sacerdote
pode, né? Então, quando é uma celebração mais solene, incensar as oferendas colocadas sobre o altar e em seguida a cruz e o próprio altar. Para simbolizar o quê? Então, qual que é o sentido? Já viram lá na missa, quando tem incenso, que o padre incensa ali as oferendas, depois incensa a cruz, rodeia o altar incensando? Né? Por que ele faz isso? Para simbolizar que a oferta da igreja e a sua oração sobem como incenso à presença de Deus. Então, assim como a fumaça sobe à presença de Deus, e é uma fumaça agradável, cheirosa, perfumada, também nós queremos que essa nossa oferta, o pão e o vinho, subam até Deus, sejam agradáveis a Deus. Mas em seguida, incensamos também o sacerdote, né, aquele que preside, por causa do ministério sagrado, e o povo, em razão da dignidade batismal, são incensados pelo diácono ou por outro ministro. Ou seja, aqueles que elevarão a Deus também aquele sacrifício. Aquele que preside, mas também todo o povo, que como nós vamos ver, participa dessa oferta, oferece a Deus. Por isso, incensa o padre e incensa a assembleia. E vocês já repararam, não sei se repararam, né? Porque quando dá máscara dá a reparar pouco, né? Que enquanto o padre está lá no altar apresentando o pão, depois apresenta o vinho, aqui o missal apresenta algumas orações que ele faz em silêncio, mas que nos ajudam a entender o que tá acontecendo nesse momento. Então, quando o padre pega ali o pão, ou quando pega o cálice, ele reza assim. Vamos ler juntos? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, vinho, que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, da videira, e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida, ou cálice da salvação. Então, bendito seja Deus, é um louvor, uma ação de graças a Deus, pelo fruto da terra, ou seja, é dom de Deus, mas também do trabalho humano, da colaboração do homem e da mulher. Fruto da videira, fruto do trabalho humano. Depois, quando ele ou o diácono coloca no cálice vinho e um pouquinho de água, né? O que ele diz? Qual que é a oração? E nos ajuda a entender o sentido desse gesto. Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. Então, nós queremos participar, e esse é o sentido da Eucaristia, quando nós formos realizar esse quarto gesto, que é o gesto da comunhão, nós faremos nesse desejo de que a nossa humanidade se una à divindade de Deus, assim como aquela água se dilui no vinho e tornam uma só. Então, assim como a água se dilui no vinho, assim também nós queremos como que nos diluir no Senhor. Queremos que a Eucaristia, queremos que a comunhão seja essa nossa imersão no Senhor. Vocês aí da quarta fase que estão se preparando para a Eucaristia, estão preparados para essa imersão, para essa mistura com o Senhor? Então, tem que estar. Depois, o padre então apresenta o pão, apresenta o cálice, ele faz assim, não faz? Então, nesse momento, ele faz uma outra oração. Vamos ler todo mundo junto? De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor, nosso Deus.
Aqui vai ter um elemento que daqui a pouco a gente vai retomar, que é esse gesto de nós também sermos acolhidos por Deus junto com este sacrifício que vamos oferecer. Então, junto com o pão e o vinho, nós aqui, o presidente, mas nele toda a Assembleia, reconhece que não é digna de oferecer esse sacrifício diante de Deus por conta das suas fragilidades, por conta dos seus pecados, mas queremos ser acolhidos pelo Senhor. E, por fim, ele vai lavar as mãos, que é um gesto que lá no passado era prático, porque as pessoas levavam literalmente oferendas. Então, levava galinha, levava um porco, levava, rabanete, levava um cacho de banana, e aí sujava a mão. E aí, então o padre ia literalmente lavar as mãos, para pegar no pão, pegar no vinho, não ficar tudo lambuzado, tudo sujo. Agora a gente não faz mais isso, mas ficou esse gesto que agora tem um sentido de purificação. Por isso o padre, enquanto lava as mãos, reza: lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me de meus pecados. E concluímos essa preparação com uma oração. Essa é uma antiga tradição da igreja, viu? Lá dos primeiros séculos. A missa possui 3 procissões. As 3 procissões se concluem com uma oração. A procissão de entrada, que lá vai concluir os ritos iniciais com um oremos. A procissão do pão e do vinho, das nossas ofertas, que vai se concluir com o segundo oremos. E a procissão da comunhão, que vai se concluir com o terceiro oremos. As 3 procissões da igreja, da antiga tradição, lá dos primeiros séculos. Então nós concluímos sempre com uma oração. Agora há pouco eu rezei a oração da Quinta-feira Santa. Essa é uma das orações lá do tempo comum. Os homens, vamos ler ela? Vamos lê-la. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, e aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, esse é o sentido não só da oração, mas de todo esse momento, esse primeiro gesto. Tomar o pão e o vinho é também nos prepararmos para essa grande ação de graças. Para esse momento em que nós queremos, pela liturgia eucarística, pela comunhão, nos misturarmos ao Senhor. Nos vincularmos mais estreitamente a Ele pela Eucaristia. Por isso que Ele aceite esse sacrifício que vamos oferecer e que também aceite e acolha a cada um de nós, fazendo de nós uma oferenda. Segunda parte. Então, o primeiro gesto é o gesto de preparar o altar. Segundo gesto é o gesto de dar graças. E aqui é o ponto alto, não apenas da liturgia eucarística, mas de toda a celebração. Então, qual é o momento mais importante da missa? A oração eucarística, que começa quando o presidente diz: o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. E termina quando depois do padre dizer: por Cristo, com Cristo, em Cristo, vocês respondem: Amém. Essa oração eucarística é o ponto alto da celebração. É para isso que nós nos reunimos, para dar graças a Deus. A palavra Eucaristia significa em grego ação de graças, o gesto de dar graças, de engrandecer. Então, o que marca a celebração eucarística, o que marca a missa é justamente essa grande oração, que às vezes, infelizmente,
não é bem vivida por nós como o ponto alto da celebração, né? Cá entre nós, às vezes é um momento que a gente fica, né, viajando, quando a gente vê já acabou, a gente nem presta atenção, né, naquela oração. Se a gente não fica atento, a gente se perde. E perde o ponto principal, o ponto alto da celebração. Bem, como diz a instrução geral, e como eu estava dizendo, é o centro e o ápice, o ponto alto de toda a celebração. Prece de ação de graças e santificação. O sacerdote, aquele que preside, convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças. E o associa à prece que ele, com a comunidade, em nome da comunidade, dirige a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Diz a instrução, toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Lembra que a gente viu lá no primeiro encontro que o padre, que o bispo, que aquele que está presidindo a missa, não faz nada em nome dele, mas nele age o Cristo. Então, nesse momento, é o Cristo quem se dirige ao Pai. E nós, pelo Espírito Santo, fomos envolvidos, unidos ao Senhor, participamos dessa oração. Por isso, o ponto principal, o Cristo se dirige ao Pai. E a partir de hoje, por exemplo, vocês começam a perceber que nesse momento o Padre dirige-se do começo ao fim apenas a Deus Pai. É o Cristo, o Filho, quem se dirige ao Pai. E nós somos associados a essa ação de graças. Assim como os judeus que se reúnem ao redor da mesa para fazer memória do Senhor, dando graças, partindo e distribuindo os alimentos entre si, também os cristãos, reunidos ao redor do altar, à mesa do Senhor, elevam ao Pai a grande ação de graças, em grego, Eucaristia, por Jesus, fazendo memória de seu mistério pascal. Esse gesto não é um gesto que começou conosco. Os judeus já faziam isso. Antes de uma refeição, faziam uma oração. A oração à mesa, que lá em casa a gente deveria fazer também, né? A gente faz, não faz? A gente não reza lá em casa antes de comer? Os que não estão balançando a cabeça, tem que começar a rezar a partir de amanhã. Então, assim como lá em casa a gente reza antes de comer, o judeu fazia isso e em grandes ocasiões era uma celebração muito especial. A Páscoa, por exemplo, que era a festa mais importante dos judeus, era uma celebração na casa. Ninguém ia para a igreja esse dia. Não ia no templo celebrar a Páscoa. Era cada um na sua casa. E o chefe da casa, ele partia, o pão, os alimentos, à mesa, sentados ao redor da mesa, celebravam essa refeição sagrada. E assim, todas as grandes festas dos judeus começam em casa, ao redor da mesa. Então nós também herdamos isso. Por isso que Jesus se despede dos seus discípulos numa ceia, numa refeição. Dá graças a Deus, reza. E nós também, agora, reunidos para perpetuar o mistério da sua paixão, morte e ressurreição, também rezamos, damos graças a Deus. Repetindo esse gesto que nos vem já do Antigo Testamento, já da tradição de Israel. É o momento, então, da gratidão. Quando a gente reza lá em casa, a gente faz o quê ao rezar? Deus, dê fartura porque eu não gosto de peixe, hoje tem peixe. Não é isso que a gente reza, né?
A gente não reza assim, ó Deus, que minha mãe pare de fazer beterraba porque eu não gosto. É isso que a gente reza? O que a gente reza lá em casa? Obrigado pelo alimento, não é isso? Obrigado por quem cozinhou, por quem plantou. Então, a nossa oração antes de comer e beber do corpo e sangue do Senhor é uma oração de gratidão, é de ação de graças. Por quê? Porque Ele nos dá essa graça de nos alimentarmos com o seu corpo e sangue. Alimento melhor não há. Por isso, a grande ação de graças. E a oração eucarística, nós vamos ver então hoje cada uma das suas partes, é composta desses elementos: ação de graças, santo, epíclese, narrativa da instituição, anamnese, ofertório, intercessões e doxologia final. Então, qual é a primeira parte da oração eucarística? É a chamada ação de graças. Então, um diálogo, aquele que nós repetimos agora, né? O Senhor esteja convosco, recorda que a oração eucarística pertence a toda a assembleia, ainda que seja só o padre que faça. Então, não é o momento em que a gente vê o padre rezar. É o momento em que a gente reza em comunhão. Porque o padre não diz assim, gente, espera um pouquinho que eu vou rezar. Ele fala isso? Não. Ele se une à assembleia. Ele não diz, vou dar graças ao Senhor nosso Deus. Ele diz, demos graças ao Senhor nosso Deus. E vocês não respondem, é seu dever. Vocês respondem isso? Não, é nosso dever. Então, nós daremos graças. O padre não diz, o meu coração está no alto. E vocês não respondem, o seu coração está em Deus. É o nosso coração. Então, todos nós participamos. Ainda que seja uma pessoa, aquele que preside a celebração, a dizer essa oração. Mas todos nós somos associados, convidados a tomar parte nessa grande ação de graças. E aí, então o padre reza uma oração de ação de graças. Vou pegar essa da Páscoa. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Então esse é o prefácio, essa primeira ação de graças, o ponto de partida do nosso louvor. Nesse tempinho, né, entre a preparação do altar e o início da oração eucarística, o missal prevê também que a gente possa trazer no coração aqueles motivos da nossa vida para dar graças a Deus. O presidente pode motivar, então de vez em quando, por exemplo, a gente faz isso, né? Pede para que cada um traga no seu coração algum motivo para agradecer a Deus, mas mesmo sem esse convite do presidente, nós nos preparamos para a oração trazendo isso no coração. Então, pelo que daremos graças? De modo especial porque é Páscoa, mas também pela nota boa que eu tirei na prova. Então esse é o momento de agradecer a Deus, de dizer obrigado, não apenas pelo pão e o vinho, mas obrigado porque eu fui bem na prova. Obrigado lá pelo aumento que eu recebi, né? Obrigado porque eu me aposentei. Obrigado porque eu fiz aniversário. Obrigado porque eu não briguei com ninguém essa semana. Né? Esse é o momento de agradecer a Deus. Trazer também no coração esse sentimento de gratidão. A Eucaristia tem que nos tornar pessoas gratas, que são capazes de agradecer.
Assim como agradecemos a Deus, o pão e o vinho, nós também agradecemos no dia a dia, nas outras situações. Então, aprender a dar graças. Esse é o primeiro gesto da oração eucarística. Eucaristia, então, supõe gratuidade e gratidão. Deus dá de graça a vida, o seu Filho, o seu Espírito, nossa filiação divina, nossa comunhão de vida com Ele, a promessa do reino. Por isso que a gente diz que é nosso dever e nossa salvação dar graças a Deus. Não porque Deus exija de nós. Aliás, um dos prefácios lá do Tempo Comum diz assim: ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois. Deus não precisa da nossa ação de graças. Deus não é alguém que precisa que a gente fique elogiando Ele. Mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então damos graças a Deus. Por que é nosso dever? Por que é a nossa salvação? Porque cada vez que nos reunimos para dar graças a Deus, nós nos aproximamos dele. Ficamos mais perto de Deus. Depois, segundo momento, é um canto que une toda a Assembleia. Porque então terminamos o prefácio dizendo: proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. E o que nós cantamos? Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Então o que é esse canto que toda vez a gente canta, cada vez com uma melodia diferente? Bem, a Assembleia do Povo Peregrino, nós que aqui estamos reunidos, nos unimos aos coros celestes. Maria, os anjos, os santos, né? E aclamamos a Deus Pai. Aqui é uma citação de Isaías, capítulo 6, versículo 3. É uma visão que o profeta Isaías tem do céu. Ele vê os anjos e diante de Deus os anjos cantam: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Então aqui é o momento em que nós nos unimos ao céu. Justamente para entender que aqui, na liturgia eucarística, é como que se abrisse um portal que nos une, que nos coloca em comunhão com aquela liturgia que está sendo celebrada no céu. Por isso, aquele canto dos santos, dos anjos, de Maria, é posto agora na nossa boca. Santo, Santo, Santo. Mas é também o canto da humanidade, que busca, que clama, que suplica ao Senhor. Por isso ressoa aquele grito que encontramos lá em Mateus, quando Jesus entra em Jerusalém e o povo aclama: hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana significa salva-nos. É um grito de socorro. Então, é a humanidade que suplica ao Senhor: salva-nos, tu que vem em nome de Deus. Então aqui, nesse canto, nos unimos, aqui na terra, ao céu. Justamente para entender que o que acontece na celebração eucarística é essa nossa comunhão daqui na terra com aquilo que se celebra lá no céu. Depois que termina o canto, vem então essa primeira palavra desconhecida. Epíclese ou epiclese. O que é isso? É uma súplica. Significa uma súplica que a igreja faz, não apenas na Eucaristia, mas em todos os sacramentos, para que Deus Pai envie o Espírito Santo.
Então, na celebração da missa, a epiclésia é o pedido para que Deus envie o seu Espírito para que consagre, transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Mas também se pede que o Espírito Santo consagre, transforme a Assembleia no corpo de Cristo. Por isso nós rezamos, por exemplo, assim que acaba o santo, lá na oração 2, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Mas lá na frente da oração diz assim: e nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. E aí nós vamos responder: fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Isso em todas as orações. Que o mesmo Espírito que desce sobre o pão e o vinho para transformá-los no corpo e sangue de Cristo, desça sobre a Assembleia para nos transformar ainda mais em corpo de Cristo, em igreja. Afinal, por que a Eucaristia? Qual a finalidade? Por que o Senhor instituiu a Eucaristia? Só para a gente ter o que fazer domingo? Por quê? Para nos tornarmos o seu corpo. A Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, eles existem para que nós comamos e bebamos o seu corpo e sangue, para nos tornarmos o seu corpo. Não é apenas para nos alimentarmos, não é apenas para passar o nosso domingo, mas é para nos tornar o corpo de Cristo, nos firmar como igreja. Por isso, a igreja, dizia São João Paulo II, nasce da Eucaristia. Assim como a Eucaristia nasce da igreja. Há uma íntima relação entre Eucaristia e igreja. Por isso, o mesmo Espírito santifica o pão e o vinho e santifica a Assembleia. Esse é o momento, então, da epíclese ou epiclese. Depois vem a narrativa da instituição, que é quando, então, aquele que preside nesse louvor a Deus, nessa ação de graças, vai recordar o que aconteceu naquela última ceia. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Então, é a narrativa, a recordação das palavras e gestos de Jesus da última ceia. Por que a gente faz isso? É um sentido muito psicológico, muito comum nosso. Quando a gente vai pedir algo para nossa mãe, para o nosso pai, como que a gente começa? Elogiando. Não, elogiando. Nossa, mãe, está tão bonita hoje. Nossa, que brilho é esse na sua pele? Nossa, sua careca está até mais brilhante hoje, pai. O que o senhor passou? Depois que você elogia, você diz: lembra que aquele dia você disse que se eu fizesse
estudasse para a prova, tirasse 10, você ia me dar uma bicicleta nova? Então, me dá uma bicicleta? Eu tirei 10. É isso que a gente faz na oração eucarística. A gente começa engrandecendo a Deus. E a gente diz: Deus, lembra que na noite em que Jesus foi entregue, ele tomou o pão, falou isso, tomou o cálice. Então, a gente quer, em linhas gerais, tá bem, gente, né? A gente quer, então, fazendo memória dele, que esse pão se torne o seu corpo para a nossa salvação, que esse vinho se transforme no seu sangue para a nossa salvação. Então esse é o sentido aqui da narrativa. Depois vem uma outra palavra grega, anamnese, que tem a ver com recordar, com recordação. O contrário da anamnésia, essa palavra nos lembra uma outra palavra, né? Amnésia, quando a gente esquece. Anamnese significa não esquecer. É o prefixo an com esse mnese, né? Então, é o contrário de uma amnésia. Nós não nos esquecemos. Por isso nós, a cada vez que nos reunimos, fazemos memória. Memória do quê? Do mistério da fé. Qual é o mistério da fé? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Por isso essa aclamação, que aqui já não pertence à narrativa da instituição, mas abre essa outra parte da oração, que é essa memória, essa recordação, é justamente para nós recordarmos o que estamos ali fazendo. Estamos reunidos para cumprir a ordem do Senhor, que disse na última ceia: fazei isto em memória de mim. Por isso nós nos levantamos e cantamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Então, celebramos a Eucaristia até o dia do nosso encontro definitivo com o Senhor, recordando a sua morte e sua ressurreição. Tá? E nesse momento, nós estamos de pé, viu? Tem gente que fica ajoelhado aqui, está errado. Nós estamos de pé. Né? Quando o padre apresenta o cálice e faz a genuflexão, a gente já se levanta com ele. Quando ele diz, eis o mistério da fé, nós já estamos de pé, porque aqui é uma aclamação, não é um canto de adoração, é uma aclamação pascal. Por isso estamos na nossa postura, no nosso gesto pascal, que é estar de pé. E de pé cantamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. E quem preside continua a anamnese. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Na oração 3, isso é ainda mais evidente. Diz assim: celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, ou seja, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Então é o momento em que a gente faz memória. Tá? É algo diferente de lembrar. Quando nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, não é para a gente lembrar do que Jesus fez, lembrar do que aconteceu. É fazer memória, é um memorial. Ou seja, aquilo acontece agora, diante dos nossos olhos.
esse mistério se torna presente. E é isso que nós fazemos. Celebramos a memória do mistério pascal de Cristo. Toda a sua vida, de forma especial, sua paixão, morte e ressurreição. Depois da anamnese, vem o ofertório. Às vezes tem gente que fala, né, que chama aquele momento lá da preparação de ofertório. Também não é certo, não. O ofertório é aqui, na oração eucarística. Né? Outra palavra é oblação. Mas por que ofertório? Porque é o momento então que nós oferecemos. Oferecemos o quê? Aquilo que agrada a Deus. Olha só, o que nós oferecemos a Ele? Pão e vinho? Não, o que Deus vai fazer com pão e vinho? Oferecemos a Ele o que então? Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Oferecemos ao Senhor o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que a gente não faz um ofertório antes da oração eucarística, porque ainda é só pão e vinho. A gente oferece o que agrada a Deus. A gente oferece o seu corpo e sangue. Porque agora, na oração eucarística, já não é mais só pão e vinho, é o corpo e sangue de Cristo. Oferecemos o Cristo, olha lá. Realizando esta memória, a igreja oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. O que é a hóstia imaculada? Jesus. Hóstia é uma palavra que significa vítima. Então, Jesus é a vítima imaculada, a vítima sem pecado. É ela que nós oferecemos ao Senhor. É o sacrifício do seu Filho, do seu corpo e sangue. Por isso é Jesus, na pessoa do ministro ordenado, que preside a oração eucarística. O Filho se oferece ao Pai, mas ela deseja, porém, que os fiéis não apenas a ofereçam, não apenas ofereçam o Cristo, mas aprendam a oferecer-se a si próprios, e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então esse é o momento do ofertório, em que oferecemos o corpo e sangue de Cristo, mas oferecemos também a nossa vida. Por isso nós dizemos: recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Oferta do corpo e sangue, mas oferta também da nossa vida. Uma das orações eucarísticas responde assim: com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa vida. Vamos dizer juntos? Com Jesus oferecemos, ó Pai, a nossa vida. Então esse é o momento em que a gente também, nessa oração, se oferece ao Senhor. Ali no começo, a gente pode ter dado graças a Deus porque foi bem na prova. Mas aqui é o momento da gente recordar e de oferecer ao Senhor também a nossa inteligência, mas também pedir, oferecer a Deus a nossa vida e dizer: Senhor, dá um jeito, porque eu tirei outro 0 nessa prova, eu não posso mais tirar 0. É o momento de nos oferecermos ao Senhor. Está vendo porque é importante a gente estar atento à oração? Porque esse é o momento não da gente somente escutar, mas do nosso coração também se oferecer. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. A oferta do corpo e sangue, mas a oferta também da nossa vida, porque isso agrada a Deus. A nossa vida oferecida a Ele. Depois vem as intercessões. Então diz assim a instrução geral do missal. Elas exprimem que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja. A gente canta assim numa das orações: em comunhão com toda a igreja, aqui estamos. Que igreja? Em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Severino,
todos os padres, diáconos, todo o povo de Deus. Mas também estamos em comunhão com os que faleceram. Estamos em comunhão com os perdidos, né? Na oração eucarística 3 a gente reza isso. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Todos esses perdidos que também se reúnam. Então, em todos os cantos da terra, onde há um filho de Deus perdido, escondido, embrenhado no meio da mata, ele se une a nós nessa oração. Nos unimos aos anjos e santos, a Virgem Maria, a São José, né? Quando lá a gente faz a oração eucarística primeiro, lembramos de um monte de santo, lembramos o nome dos apóstolos, para lembrar que estamos em comunhão. Então, todos os filhos e filhas de Deus, aqui da face da terra, se unem aos anjos e santos, se unem aos falecidos e se unem também a toda a criação. A oração eucarística quarta diz assim: eis diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome. A gente poderia dizer aqui que toda a criação se une também nessa oferta ao Senhor. Nós celebramos a Eucaristia em comunhão também com o animalzinho de estimação, com o cachorrinho que entrou na igreja, com a árvore da rua, porque ainda que eles não possam louvar a Deus com a voz, nós emprestamos a voz para louvar a Deus. Então é o momento em que toda a criação, todos aqueles criados por Deus, elevam a Ele o seu louvor. Por isso a gente reza na oração eucarística. Quando é um aniversário de alguém que faleceu, o padre vai rezar a Deus o nome daquela pessoa. Mas nós também, no nosso coração, podemos oferecer. Não precisa que o padre fale o nome, mas é preciso que no nosso coração, nessa hora, eu me recorde do nome daquelas pessoas que faleceram por quem eu quero rezar. O nosso momento de comunhão. Lá na primeira Eucaristia de vocês, no dia da Crisma de vocês, vai ter mais uma oração que vai pedir assim, nessa hora da intercessão: lembrai-vos dos vossos filhos e filhas que foram hoje, pelos sacramentos, incorporados à vossa família, para que de todo o coração sigam o Cristo, vosso Filho. Então, no dia lá da primeira Eucaristia de vocês, no dia da Crisma, vamos rezar também, de modo especial por vocês, nessa grande intercessão, nessa grande oração eucarística. E por fim, concluímos a oração com a doxologia, com o louvor final. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre. E diz São Jerônimo que o amém era tão forte na sua época, lá no século V, que os vizinhos vinham ver se a igreja não tinha caído. Não é esses amém michuruca, os nossos amém hoje, os vizinhos vêm ver se a gente ainda está vivo. Será que esse povo está vivo ainda? Não estou ouvindo nada? Então é um amém vibrante. E por que tem que ser um amém vibrante? Porque ele é a confirmação de que aquela oração, de que aquele pedido a Deus, não é apenas coisa do padre, mas que nós, que toda a Assembleia, concorda, confirma e quer. Amém significa isso, uma palavra hebraica que significa concordo, é isso mesmo, amém.
Então, aquele que preside fez essa oração em nome de todos, elevou ao Pai, e o povo participa dizendo: é isso mesmo, é isso que nós queremos. Dar graças a Deus, nos unir aos anjos e santos, oferecer o corpo e sangue do Senhor, celebrar sua memória, rezar pela igreja, pelos falecidos, estar em comunhão com todos os santos. É isso que nós queremos. Santo Agostinho dizia que essa era a assinatura da Assembleia. Hoje poderíamos atualizar e dizer, é como um cheque que só tem valor quando é assinado. Né? Cheque sem assinatura, vale alguma coisa? Vale nada. A oração eucarística foi feita belamente. Então o cheque foi preenchido. É preciso assinar. E se assinar de qualquer jeito, né, erra lá, você pode até perder o cheque. Né? É a nossa assinatura, é dizer, é isso, é confirmar essa grande oração. Porque o diácono e o ministro não pode consagrar o pão e o vinho, porque a igreja entende que a função de presidir a oração eucarística, de presidir a Eucaristia, é dos bispos. Então, a igreja diz assim, né? Quem celebra a Eucaristia é o bispo, pessoalmente ou por seus representantes. No caso, os padres são aqueles que, desde a antiga tradição da igreja, foram escolhidos para representar os bispos quando eles não estão presentes. Por isso que quando o bispo está presente, ele preside, ele preside aquela celebração. Quando ele não está presente, quando ele não pode, quando ele tem outra dificuldade, aí um padre o representa. Então, eu também não posso. O bispo pode. Ele me delega para que eu possa. É porque eu estou em comunhão com o bispo que eu celebro a Eucaristia, que eu presido a Eucaristia. Então, é o bispo, é Dom Severino, nosso bispo em Maringá, quem me delega, quem me autoriza. Né? Se eu saio daqui, vou lá fazer uma viagem para a Bahia, e chego lá e quero presidir a Eucaristia, o bispo de lá tem que deixar. Eu venho com uma carta do bispo daqui, me apresento, e o bispo de lá, então, pode me confirmar e dizer, você está em comunhão, então você preside. Porque quem preside a Eucaristia é o bispo ou os padres que ele delega porque ele não pode. Lá na igreja primitiva, a Eucaristia no domingo era uma só ao redor do bispo. O bispo presidia a Eucaristia. Depois as igrejas foram crescendo, as dioceses foram crescendo, não tem condições e então os padres vão presidindo. Tá? Concluímos essa grande oração, nós vamos então nos preparar para a comunhão. Nos preparar para esse momento ali, esses dois últimos gestos da fração e da comunhão. Por 4 ritos aqui, né? A oração do Senhor, o Pai Nosso, o rito da paz, a fração do pão e a comunhão. A instrução geral do missal diz assim, rezando a oração do Senhor porque foi aquela que Jesus, o Senhor, confiou, ensinou aos seus discípulos. Pede-se o pão de cada dia. Então qual é o pão nosso de cada dia nos dai hoje? É o pão que a gente vai comer amanhã no café da manhã. Mas é também o pão da Eucaristia. E pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. Perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lá nos primeiros séculos da igreja, só havia confissão, o sacramento da penitência, para 3 pecados. Quem abandonava a fé, quem matava alguém e quem traía. Então, adultério, homicídio e abandonar a fé. Os outros pecados eram perdoados aqui, na oração do Pai Nosso, por exemplo.
Quando você dizia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Desenvolvendo o último pedido, livrai-nos do mal, quem preside prolonga essa oração. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, e conclui com uma aclamação da Assembleia, que é uma antiga conclusão do Pai Nosso, lá dos primeiros cristãos, lá do primeiro século. Os cristãos terminavam o Pai Nosso rezando, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, essa oração do Pai Nosso. Agora, como que nós rezamos o Pai Nosso? Uma antiga tradição da igreja nos ensina que os fiéis, todos de mãos levantadas e estendidas, em postura sacerdotal, oram assumindo a paixão de Jesus. Uma postura que unifica a Assembleia e seus ministros na oração comum. Então, a antiga tradição da igreja que a gente reza assim. Assim. Diz lá Tertuliano, um padre do segundo século. Ao dizermos o Pai Nosso, não só elevamos, como também estendemos as nossas mãos para o Senhor. Estamos diante do Senhor. E desarmados, na postura de quem está sendo assaltado, nos dirigimos a Ele. Tertuliano lembra que é a postura do crucificado. É a postura de quem está de modo sacerdotal diante do Senhor. Lembra lá no Antigo Testamento, quando teve uma grande guerra e o povo começou a perder e Moisés ergueu os braços e o povo começou a vencer. E o braço começou a cansar. Aí colocaram pedras e foram lá os sacerdotes segurar o braço de Moisés, porque enquanto os braços de Moisés estavam estendidos, o povo vencia. São Paulo diz assim na primeira carta ao Timóteo: quero, pois, que as pessoas orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. É a postura da reconciliação. Também, não tem nada escondido. Eu não escondo nada. Eu estou entregue. O não verbal, então assim, por que eu estou dizendo isso, Porque tem gente por aí que diz que a gente não tem que erguer as mãos, não. Porque isso daí é coisa do padre. Balela, viu? Tá bom? Por quê? Porque esse gesto, originalmente, era só do padre mesmo. Era só o padre que rezava o Pai Nosso. Depois, esse gesto, esse rito, passou para toda a Assembleia. Mas assim, não passou só a palavra, passou o rito. Porque na liturgia não existe separação entre gesto e palavra, entre rito e palavra. De tal forma que quando o rito, vou dar um outro exemplo, o confesso, lá no começo da celebração, era só do padre. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, e bate no peito e tal. Quando esse rito passa para a Assembleia, todo mundo faz, por minha culpa, Não é só o padre que faz, todo mundo faz. Também o Pai Nosso era só do padre, passou para toda a Assembleia. Não apenas as palavras, mas também o gesto que acompanha essa oração. Já tendo o coração voltado aos céus, na oração eucarística que tinha acabado, todo o corpo eclesial, toda a igreja, então aqui os ministros ordenados, o povo, todos, com os braços levantados e com as mãos espalmadas, aquele a quem se dirige a prece quando se está ao altar, ao Pai. Assim rezavam os primeiros cristãos. Nós vamos encontrar lá nos afrescos, lá das catacumbas, várias imagens dos cristãos rezando. Estão de mãos espalmadas. Não era um gesto sacerdotal, era o gesto de todo o povo. Assim os cristãos rezavam.
Olha, isso aqui é um pai ensinando a filha a rezar, né? Então, o pai ensinando a filha. A gente encontra várias dessas imagens, desses relevos ali. Assim os cristãos rezavam. Então, depois do Pai Nosso vem o rito da paz. A igreja implora a paz e a unidade, porque celebramos a Eucaristia para sermos pessoas melhores, para promovermos a paz e a unidade. Por isso rezamos: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E fazemos ali o gesto, quando a pandemia nos permitia. Paz do Senhor esteja sempre convosco, o amor de Cristo nos uniu e nos saudávamos desejando a paz. E aí vem o terceiro gesto de Jesus na última ceia, que é o gesto de partir o pão, a fração do pão. Gesto tão importante que lá no tempo dos apóstolos vai designar a celebração eucarística. Os Atos dos Apóstolos diz lá que os cristãos eram perseverantes na fração do pão. Era o gesto principal, porque esse gesto Jesus fez na última ceia, e esse gesto repetido na comunidade recordava intimamente o gesto de Jesus. Lembram lá dos discípulos de Emaús? Aqueles 2 discípulos que estavam desanimados, voltando para casa porque Jesus estava morto. Diz lá que Jesus caminhou com eles todo o tempo, eles não perceberam. Sentaram-se à mesa e diz que Jesus fez o quê? Partiu o pão e os olhos deles se abriram. Reconheceram o Senhor quando ele partiu o pão. Então, esse gesto da fração do pão era um gesto muito mais importante. Por que era um gesto muito mais destacado? Porque era literalmente um único pão. Os primeiros cristãos, eram comunidades bem menores do que nossas, né? Eles consagravam um único pão, que ele era partido entre os presentes e ausentes. Então, fracionava o pão para que todos aqueles que estivessem ali reunidos, mas também aqueles que não puderam vir, os doentes, os que estavam presos, esses também recebessem o corpo do Senhor. Então, partia o pão. Era o gesto que manifestava a unidade, a comunhão. São Paulo diz isso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10. Nós somos muitos, mas formamos um único corpo. Assim também nos alimentamos do mesmo pão. Um único pão alimenta a todos. Essa vai ser a crítica de Paulo, por exemplo, quando lá na comunidade de Corinto, por isso que ele está dizendo isso na carta aos Coríntios, os ricos chegavam primeiro para comer antes da missa, antes da celebração, e não dividiam os alimentos com os pobres. E Paulo dizia, e depois lá na Eucaristia vocês comem do mesmo pão. Com que hipocrisia? Nós somos um só corpo, porque comemos de um único pão. Esse é o gesto, por isso que era um gesto tão característico. Os cristãos são aqueles que desde o início repartem o pão. Já que há um único pão, então quando Paulo diz isso na primeira carta dos Coríntios, qual que é o único pão? Não tem um único pão na padaria. Onde que tem um único pão? Na Eucaristia. Nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos, poderíamos dizer, todos comungamos deste único pão. Um texto lá do primeiro século, de Daqué, primeiro manual de catequese, dizia assim: assim como este pão partido estava disperso pelos montes e depois de colhido se tornou um só, então era um trigal que foi recolhido, formou um pão, assim também se reúna a tua igreja dos confins da terra no teu reino. Então era o gesto que marcava a unidade, a comunhão.
participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos num só corpo. Né? Por isso a gente usa, já que não dá para ser um único pão para todo mundo, um pão maior, que ele é partido para que ao menos outras pessoas possam participar e nos ajudar a recordar. Lembra que nós fizemos isso uma vez na Quinta-feira Santa, antes da pandemia? Que nós fizemos toda a fração do pão? Não sei se vocês lembram, demorou bastante tempo. Porque isso nos recorda que a Eucaristia não é para mim, né? O meu pedacinho já redondinho, certinho, pronto. Mas ela é sempre uma parte, é um pedaço, que não se completa enquanto eu não me uno ao meu irmão. A Eucaristia não é apenas a comunhão entre eu e Deus, mas é com os meus irmãos. Por isso esse gesto, que era tão característico. O sentido da comunhão move-nos a consciência da partilha dos alimentos, que não haja desperdício nas nossas mesas. Esse gesto da Eucaristia nos ajuda. Né? Aqui algumas fotos, né, de Eucaristia com fração, e aqui a gente vai ver depois porque isso é ainda mais evidente quando se usa o pão ázimo. Né? Então é o gesto da entrega de Cristo, é o gesto do Cristo que se rasga, que se parte para nós. Né? E, por fim, o quarto gesto de Jesus, deu pão e vinho aos seus discípulos, o gesto da comunhão. O gesto da comunhão acontece, eu quero destacar esse elemento, enquanto cantamos. Porque esse canto aqui, o canto da comunhão, é muito importante, porque ele manifesta a nossa unidade. Não é um canto do grupo, é um canto de toda a Assembleia. Quem não comungou, canta. Quem já comungou, canta. Porque pela unidade das vozes, diz a igreja, né, manifestamos a união espiritual, a alegria do coração e a índole comunitária dessa procissão para os que vão receber a comunhão. Né? Toda a celebração é comunitária. Aí chega nesse momento, eu comungo e me escondo no meu casulo. Não é. Né? Então, o que a igreja orienta? Qual que é a orientação da igreja? E a orientação da igreja está nos seus documentos. Começou o canto, nós cantamos. Vou para a fila de comunhão, estou cantando. Né? Se o canto é difícil, eu não conheço ao menos o refrão. Eu vou me esforçando para cantar. Eu comungo, volto para o meu banco e continuo a cantar. Até que todos tenham comungado. Depois que todos comungaram, então nós vamos ver daqui a pouco, nós faremos o silêncio. E nesse momento de silêncio, individualmente, todos juntos, fazemos nossa oração a Deus. Isso manifesta que é um rito, é um momento em que todos juntos participamos. Essa comunhão realiza ainda mais o seu aspecto de sinal quando comungamos, como Jesus fez na última ceia, do pão e do vinho, sob as duas espécies. Exprime o sinal do banquete eucarístico, comida e bebida. O que é um banquete? Um banquete não é só uma comida gostosa. Tem que ter uma bebida gostosa, não é isso? Então imagina lá o seu almoço de domingo. Tem uma comida gostosa na mesa? E tem uma bebida também ou não? Ah não, esse dia a gente toma uma água quente. É isso? Não, tem uma bebida também saborosa. Então também a Eucaristia é um banquete em que comemos e bebemos, né? A verdade do sinal. A instrução geral do missal vai além. É por isso que eu falava aqui, né, do pão ázimo, né? Todo pão é ázimo porque é sem fermento, né? O pão
da Eucaristia. Mas a instrução geral do missal diz assim, que a verdade do sinal exige que a matéria da celebração eucarística se pareça realmente um alimento. Então, o melhor seria, né, que ao invés das hóstias, né, branquinhas, a gente tivesse o pão ázimo, né, porque manifesta justamente esse gesto mais pleno do alimento. Mas também o comer e o beber, né? Isso é algo que a gente não consegue agora, né? Não dá para pensar, nem cogitar isso por conta da pandemia, né? Mas lembra lá, né? A primeira Eucaristia, comendo e bebendo do cálice. Né? Comer e beber. A gente não consegue beber, então ao menos a gente intinge, né? Terminada a distribuição da comunhão, olha o que eu dizia. Todos oram por algum tempo em silêncio. Isso diz a instrução geral. Em seguida, o presidente profere a oração em que implora os frutos do mistério celebrado. A oração que conclui a liturgia eucarística. Então, todo mundo comungou. Enquanto eu comungava, alguém cantou. Agora, enquanto aquele comunga, eu canto. Acabou o canto, todos nos recolhemos em oração, em silêncio. E quem preside conclui: ó Deus, vamos ler juntos? Ó Deus, vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Fazei-nos viver de tal modo, unidos em Cristo, que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí, concluímos a liturgia eucarística com esse oremos, com essa oração. E aí temos os ritos finais, né? O padre dá alguns avisos e aí temos a bênção e o envio, né? Pedimos a bênção do Senhor para que sejamos enviados para a nossa missão. Termina a missa, começa a nossa missão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Nos acompanhe até em casa, para não acontecer acidente, para eu não cair no buraco? Não, né? Me acompanhe, nos acompanhe na nossa missão, no nosso serviço, né? Para que a gente possa gastar a Eucaristia que celebramos. Né? E só deveríamos voltar novamente quando a gente vai ver gastado tudo aquilo. Então, a gente não celebra a Eucaristia para se sentir melhor, mas para que a gente tenha mais força para continuar a nossa missão, que acontece no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa pastoral, na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa vizinhança. Então, alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, alimentados pela sua palavra, somos enviados em missão. E aí acaba a missa, tá? E o que a gente tem que guardar então, né? Fazendo talvez aí uma síntese, não só do que vimos hoje, mas do que nós vimos também nos outros dias. Que a nossa celebração será tão frutuosa quanto for a nossa preparação. Né? A comida é mais saborosa conforme o tempo, a energia, o cuidado que nós empenhamos em prepará-la. Aprendendo a receita, estudando, fazendo testes. O que a gente faz de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Né? E se a participação na missa, a celebração da Eucaristia for sendo feita de qualquer jeito, vai sendo sempre de qualquer jeito, aí vai ser chata, vai ser entediante, vai ser repetida e não tem graça, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque eu não me preparei. Né? É muito comum que a gente diga, mas padre, eu fico perdido, assim, eu me distraio, passa um mosquito, eu vou atrás do mosquito. Como que você se preparou para estar lá? Né? Às vezes a gente vem correndo
chega aqui, é meia missa para descansar. Então, eu chego em cima da hora, eu chego atrasado, eu chego a hora que dá. É claro que você vai se distrair com o mosquito. Ah, eu chego e sento no último lugar, que é onde passa as pessoas que vão tomar água, que é onde passa os bichos que correm, as crianças. É claro que você vai se distrair. No primeiro banco é mais difícil de se distrair. Como que eu me preparo? Lá em casa. Eu rezo, eu me preparo para aquela celebração. Lembra, né? Eu leio o Evangelho, eu vou com o coração aquecido para celebrar. Eu chego mais cedo para entrar em oração. E sobre o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é o canto que acompanha a fração do pão. Enquanto se faz a fração do pão, se canta uma ladainha. Né? Alguém do grupo canta, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, a gente responde, tende piedade de nós. Ele canta, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, a gente responde, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Se a fração se prolonga, o canto também se prolonga. Mas é o canto que acompanha o gesto da fração. Ok, gente? Não é para esgotar, porque a gente vai a missa inteira, a vida inteira, para esgotar esse mistério, que é o mistério da Eucaristia. E só vamos entender e viver plenamente no dia em que nos encontrarmos com o Senhor. Mas espero que essas 3 noites tenham ajudado, menos um pouquinho mais, né, a vocês a entenderem, né, o sentido um pouco melhor daquilo que nós fazemos, daquilo que nós celebramos.